Bom dia, gente. Vamos começar. Estão me ouvindo bem? Pessoal que chegou por último aí, eu coloquei um link do Mentimeter. Vocês devem estar vendo minha tela? Acho que ainda não, né? Professor, minha internet caiu, tem que mandar o link de novo, porque eu não tô vendo mais não, porque caiu a Tá, internet. o link da atividade agora, né? É ele mesmo. Certo. Joia. Pessoal, vocês já conhecem esse esqueminha aqui do Mentimeter, certo? Quando você clica, vocês estão vendo minha tela agora, quando você clica no link, vai abrir essa página, tá certo? Não vão fazer agorinha, tá bom? Quero ter uma prosinha de 5 minutos com vocês para a gente alinhar as coisas para a nossa unidade 2. Então é isso. Sejam bem-vindos à unidade 2. A gente está começando hoje o estudo de histologia, né? E eu já postei lá no Classroom de vocês, está aí. Eu fiz uma atualização aqui, que é na página 105, tá? O sumário do livro. Eles até hoje não corrigiram, baixei a versão nova, ainda está como página 89, o comecinho de histologia. Capítulo 11, tá? Esse livro-texto de que chama Histologia e Embriologia Animal Comparada, tá aqui na telinha de vocês. É esse capítulo que eu sugiro que hoje, amanhã, né, vocês deem uma lida. São 5 páginas, quer ver? É porque aqui ele vai falar um pouco das técnicas, mas como a gente já viu isso, são 5 páginas mesmo que vocês precisariam ler, né, para fazer essa introdução, tá? Então vocês vão ler aqui essas 3 primeiras páginas, 105, 106, 107. Aí ele vai começar a falar de microscópio óptico, a gente já viu isso, né? Microscópio óptico, eletrônico, tá? E aí vai ter aqui, ó, na página 110, técnicas histológicas. E aí vocês vão dar uma olhada, o que é o esfregaço, o esmagamento, cortes finos. Não vamos fazer nada disso, porque é aula prática, para aula prática. Na verdade, eu não faço aula prática de histologia no campus. A gente não tem um aparelho, vocês vão ler aí, vão ver que é muito importante, que é o micrótomo. O micrótomo é um aparelho que vai fazer um corte muito delgado, muito fino, de qualquer tecido, né, material formado por células, tá? De animais. A gente ainda não tem, a professora Daisy é quem trabalha com essa parte, e a gente está tentando conseguir o laboratório de biologia, a gente divide com ela, com a parte de histologia. Ela é doutora nessa área, né? E aí a gente precisa desse equipamento para fazer. Eu, com vocês, no presencial, o que eu faço normalmente é a gente olhar corte de tecido de planta, porque aí sim dá para fazer. Primeiro que não vai sacrificar nada, né? Um bicho e tal. No máximo o que acontece é que às vezes é nojento, tá, o que eu vou falar. Mas alguém tá com uma ferida, alguma inflamação, alguma ferida já criando casquinha, dá para tirar aquela casquinha e ver um pouco o tecido epitelial. É o máximo que eu consigo fazer, né? Que os chefes não me escutem. Com todo cuidado, tá, gente? Com luva e tudo. Eu sei que pode ser também parecer um pouco de exagero, mas esse tipo de coisa ainda dá para fazer. Ou uma análise de saliva, nojento também, né? Uma análise de saliva, uma gotinha, um pouco de saliva ali numa lâmina e a gente avalia um pouco a secreção, tá? Que é, inclusive, alguma coisa que a gente vai ver na aula de hoje. Então, nesse capítulo tem, além de uma introdução geral, a parte do histórico, da histologia, tem essas técnicas de histologia, eu gostaria que vocês dessem uma olhada, tá certo? E aí ele vai falar aqui no item 335 sobre microtomia, que era isso que eu dizia para vocês, que a gente não tem esse aparelho para fazer o micrótomo, para fazer cortes bem delgados, tá certo? Aí depois vai falar de coloração, e é uma síntese do capítulo, tem uma atividade de fixação que normalmente eu passo para os alunos, eu não vou passar essa atividade para vocês,
Por quê, professor? Porque essa unidade vai ser mais tranquila no sentido de atividades, essa coisa, por quê? Porque a gente tem só até o dia 26 de agosto, não é isso? Eu tenho um plano de vocês aqui aberto. Professor, eu tenho os alunos pedindo para o senhor aceitar eles. Ah, tá bom. Obrigado, querido. Eu não vi porque eu já dei mudo, eu agora tô com mais um probleminha aqui. Eu dei mudo no. Lembram no áudio, o microfone do notebook, ele tá ruim, vou ter que trocar a placa. Vocês escutam muito ruim, não é isso? Aparentemente é poeira, alguma coisa, mas enfim, tem que levar lá na assistência para abrir e ver se recupera. Eu acho, se for só poeira é mais fácil. Eles me devolvem rápido, senão eu vou ter que trocar a placa. E como é esses notebook corporativo, mesmo Petrolina sendo uma cidade grande, né? Vocês sabem, às vezes não acha desse modelo dos ThinkPad da vida. Estava falando para vocês do nosso plano. Estava mostrando o plano aqui para a gente, que eu estava falando de datas 26 de agosto, exatamente. A gente está aqui na unidade 2 de histologia. A gente teria que ter visto já tecido epitelial e conjuntivo. Vou fazer isso hoje com vocês. Vamos ver todo o tecido conjuntivo, não, porque ele é imenso, é o maior, né? E não daria para ver no espaço de um dia, né? 2 aulas, 3 aulas de MIT, né? 3 aulas de MIT, como sempre, fica muito cansativo, a não ser quando a gente dá aquele intervalo, é o que vai acontecer na semana que vem, para a gente encerrar tecido conjuntivo, tá? Mas hoje eu vou falar de tecido epitelial, toda a parte, e tecido conjuntivo, vamos ver um pouco de células, fibras, variedades, os tipos, né? Os 2 tipos principais de tecido conjuntivo. E aí, na aula seguinte, a gente entra em cartilaginoso, adiposo, que é o tecido gorduroso, né? A parte de gorduras, e o tecido ósseo, que é um tecido especial também dentro de tecido conjuntivo. 26 de agosto, professor, está muito em cima, sim, está super em cima, faltam 1, 2 semanas de aula mesmo, né? Então a gente vai ter 3 meets, concretamente, vamos ter o meet de hoje, que é a nossa aula 11, o nosso Meet 11, e mais 2 Meets nas semanas seguintes, e aí a gente encerra tecido nervoso e tecido muscular, e a parte de sangue, né, tecido sanguíneo, glândulas anexas, essa parte. E no dia 26 de agosto, que é uma quinta-feira, pode ser que eu faça na sexta, pode ser que a gente use aquele esquema, como eu fiz com vocês essa última, eu poste num dia e cobre a prova na outra, inclusive, porque eu coloquei, dia 27 eu já estou colocando como embriologia. Porque, assim, vai começar a ficar apertado, né, gente? Então, acho que vai ser isso mesmo. Independente de qualquer coisa, eu posto a avaliação na quinta, no dia 26. Dia 27 temos a primeira aula de embriologia e vocês me entregam a avaliação no sábado. Tá certo? Podemos combinar assim agora já. O que é que vocês acham? Para não atrasar o nosso conteúdo, tá? Eu fico só preocupado de no finalzinho ficar apertado. A gente está com 1 semana de atraso. Vocês já viram aqui pelas datas, né? Então, essa semana já era para a gente, hoje, está começando a ver tecido adiposo, tá? Eu queria fazer esse esclarecimento, porque eu sei que tem aluno que acompanha o plano de disciplina, e o aluno deve fazer isso. A responsabilidade é do professor, claro, né? Agora, acontecem coisas, né? Então, eu também não poderia atropelar as coisas, né? A gente faz o planejamento e nem sempre, vocês viram, a parte de citologia é imensa, nem sempre aquilo encaixa. Teve a questão dos seminários pelo meio, e tal, e eu preferi deixar o seminário, o Meet, para os seminários de vocês, tá? Só queria esclarecer isso. Então, a gente vai ter, esse mês, 3 Meets e uma avaliação. E aí eu estava falando que essa unidade é mais tranquila, né, no sentido da cobrança de atividades. E é assim, vocês vão fazer essa avaliação, que vai valer 8 pontos, 2 de qualitativo, como eu sempre faço. Vocês, hoje, no fórum, eu prefiro que seja lá no fórum, eu vou colocar uma pergunta, no lugar de você fazer uma atividade, você vai responder de forma simples, objetiva, qual que é a importância de estudar os tecidos, né, do estudo da histologia, para a zootecnia, para a área de formação de vocês. Tá certo? Vou abrir esse fórum, vou abrir essa questão no fórum e vocês vão respondendo lá.
Tem prazo, professor? O ideal é que você faça até a semana que vem, para a gente começar o Meet da semana que vem, retomando esse ponto, discutindo isso. Ok? Vocês vão ter quantas atividades? Uma só, ela está aqui, eu estou montando agora. É uma atividade um pouco grande, eu acho, vou pensar direitinho, aparentemente o que eu estou sentindo, a turma está acompanhando bem, eu corrigi as avaliações de vocês, não postei as notas, porque, e aí estou puxando a orelha, tem 4 pessoas que não entregaram, uma eu sei que é desistente, então tem 3 alunos, não vou citar nomes, tá? Inclusive tem gente aí no Meet, não entregou a prova, não entregou a avaliação. Será que aconteceu alguma coisa? Estou vendo um errozinho aqui já. Testou. Deixa eu só salvar, desculpe. Professor, Será... a Isla está pedindo para o senhor aceitar ela? Ah, tá bom. Obrigado. Bom dia, Isla. Alguém não entregou. 3 pessoas, então. O pessoal está aí até no Meet. Não entregou a avaliação, tá? Não conversou comigo, não justificou. Eu não devolvi ainda as notas, porque quando encerro lá, você já vai receber sua nota. E tipo gabarito, né, no Google Forms. Então, eu não fiz isso porque estou deixando aqui registrado que até amanhã, quem não entregou vai ter uma nota com desconto, tá bom? Vai E ter as uma notas nota foram com desconto. boas? Oi? E as notas foram boas ou foram ruins? As notas foram interessantes. Ah, Olha, valia 5 pontos, na verdade valia 2,5 para 2 notas, né? Então, assim, o peso da avaliação não é tão grande, porque é 5, ele é 25% da nota da unidade 1. Por quê? A nota da unidade 1 somou 20 pontos, né? Acho que eu divulguei lá para vocês como era que estava o esquema, então 20 dividido por 2 vai valer uma nota 10. Então, a avaliação que vale 5 vale 2,5 para 10, né? O qualitativo de vocês é que eu estou fechando ainda, porque tiveram mais 2 meets dos seminários e o fórum, né? Acho que só 2 pessoas não participaram no fórum, né? E o fórum valia 1 ponto, né? Então, prestem atenção nisso, tá? Eu estou só fechando. Eu quero dizer que quem não entregou a avaliação, não queria postar isso lá no Meet, no WhatsApp de vocês, mas quem não entregou a avaliação, entrega até amanhã para mim, tá bom? E aí, até o sábado, vocês vão ter a nota, a média 1, né, da unidade 1, já final, já tudo bonitinho, tá bom? Por quê? Porque essa unidade 2, de novo, de histologia, ela é curta, 26 de agosto, esse mês ainda, lá no finalzinho do mês, vocês vão estar fazendo a nossa avaliação 2, é a última prova mesmo da disciplina, tá? A parte de embriologia, dê uma olhada lá no plano, né? Tá aí na tela de vocês, vocês vão fazer um painel no lugar de uma avaliação, a última atividade é um painel, também em grupo, com as mesmas equipes que vocês fizeram para os seminários, eu acho que foram bem, né? Os seminários foram bem organizadinhos, acho que correu tudo tranquilo. Vamos fazer um painel com estudos de caso em animais da zootecnia, então alguém vai pegar, um grupo pega os caprinos, outros ovinhos e tal, e eu vou fornecer um artigo ou 2 para vocês escolherem, fazerem, montarem, é como um seminário também, tá, gente? Eu estou chamando de painel temático, porque não vai ter essa crise assim do tempo, do uso do tempo, essa coisa toda. A gente vai fazer como que um debate aqui via Meet, tá? Professor, eu vou ter que abrir minha câmera, né? O povo fica com medo desse negócio. É sempre isso, né? A questão de abrir câmera. Hoje eu estou usando a internet do Wi-Fi e até dá para usar. Eu estou vendo que até agora a minha imagem não trava. Se durante a aula e a exposição começar a travar, eu vou desativar a câmera. Então, um cuidado que a gente tem que ter quando tem muita gente, principalmente falando ali. Então, tentar fazer um debate, é isso que eu quero dizer. Sempre é mais desafiador via Meet, tá? Por causa que eu sei da internet paulistana como é que é, né? Esse é um dos motivos de eu morar aqui, porque eu uso muito, trabalho muito virtual, mesmo antes da pandemia. Então, a gente precisa de um serviço bom, né? Para, enfim, carregar documentos, programas mais pesados. E é isso. Não faremos avaliação da parte de avaliação prova, né? Formal, da parte de embriologia. Vai ser um painel temático e, claro, vão ter aí sim, acho que 2 atividades, 1 ou 2 atividades. Histologia agora, eu vou abrir uma questão, uma pergunta no fórum, vocês vão discutir isso, a importância da histologia para a zootecnia, isso vai valer 2 pontos, vocês vão fazer uma atividade, acho que em duplas, tá bom? Vou fazer isso com vocês, sobre
é um estudo dirigido, tá aqui, um pouquinho grande. Vocês vão trabalhar com o livro-texto de hoje e um atlas que eu vou postar amanhã, vai entrar como postagem do dia de amanhã, esse atlas de citologia e histologia veterinária, tá? De Monteiro e Faísca, de 2016. E vão ter um outro texto que também tem um atlas dentro dele, que é só sobre histologia, um atlas e roteiro de aulas práticas. Ele vai ajudar também, porque vai estar bem ilustrado, junto com o outro atlas, ele ajuda, e esse livro, que é curto, objetivo, resumido, da Universidade Estadual do Ceará, que eu postei agora às 9h10, vocês vão usar para responder essas questões aqui, tá? Tem um textinho introdutório, que é o resuminho da aula de hoje, a apresentação geral sobre os tecidos, tá? É obrigatório que vocês leiam, até para entrar no assunto e tal, e aí vem as questões. É como um estudo dirigido, gente, não se assustem quando pegar, são 5 páginas, é para vocês lerem, vocês destacarem, eu deixo claro o que eu quero, tá? Não é um negócio imenso, é imenso isso, professor, não é, mas dá um trabalhinho que você vai usar o atlas e o livro para responder, tá? Então, eu acho que fazer em dupla vai ser tranquilo, você pode dividir com o seu colega, né? Essas são 3 grandes questões, cada uma delas tem letra A e B, pelo menos, a última que tem A, B e C. E trabalhando todos os tecidos, então vou postar logo amanhã, se eu terminar, acho que termino, tá aqui montadinho, e vocês vão ter 15 dias, tá certo? Para responder. Não atrasem, porque aí vai coincidir com a semana 6 com 15, 21. Isso. Vai cair num sábado, antes da prova, da semana da prova. Eu acho que eu vou colocar até para segunda, 23. O que acontece? Não vai ter prorrogação. E o ruim quando o professor coloca a atividade com muito prazo é que o aluno, está longe. Não é assim? Vocês não vão mentir para mim. A gente faz isso, né? Quem nunca? E quando é na semana, você quer fazer uma atividade, um trem desse grande, né? Que é grandinho, vão ter que usar, eu acho que tem 2 itens aí, tem que usar a imagem, vão elaborar no Word, né? Bonitinho e explicar, tá bom? Então isso leva um tempo, não deixem para fazer de última hora. Deixa eu dar um salvo aqui. Mostrei o livro, capítulo 11, tá certo? Fiz essa retificação, começa na página 105, que é 106 no PDF, tá aqui em cima, mas é a página 105, capítulo 11, já vou fechá-lo. E eu já falei do nosso plano de disciplina, comentei que encerramos 26 de agosto, e eu vou dividir aqui, seriam 4 meets, vão ser 3, então eu estou compactando o assunto, tá bom? E encerramos essa unidade de Flash. Estou fechando. Esse é o Atlas, vai entrar amanhã, já está programado para vocês, tem todos os tecidos, são 140 páginas, não se assustem, desculpem, como eu falei, é para a vida acadêmica de vocês, principalmente quem vai trabalhar com sistemas de produção de animais que têm muitos tipos de doenças, né, enfim, que são afetados, são menos resilientes. Normalmente na caatinga isso não é tão comum, mas animais que adoecem com mais frequência e que sempre estão precisando do apoio veterinário, tá? Então esse material, o zootecnista, é o material que o zootecnista pode se pautar, né? É um material voltado para a medicina veterinária, mas é uma parte que é contemplada dentro da zootecnia, vocês só vão ver aqui nessa disciplina, tá? Então, claro que a forma que eu encontrei de cobrar foi um estudo dirigido, vocês terem tempo e vão fazer de novo, né? Vão fazer em duplas, tá? Para não ter tanto desgaste. São essas imagens que vocês podem usar para o trabalhinho de vocês em equipe. Amanhã vai entrar essa postagem. Atlas de Citologia e Histologia Veterinária. Além disso, vai ter esse textinho aqui, que é o texto 3 lá, que é uma introdução à parte de tecidos, são algumas poucas páginas, está bem resumido e que vai auxiliar vocês. Eu vou deixar esse aqui que eu não programei ainda, ele vai ser um material de apoio. Vocês vão usar mesmo esse livro da Universidade Estadual do Ceará, que eu postei hoje cedo, e o Atlas, certo? Principalmente.
que mais, gente, eu queria comentar? É isso, a Vitória está aqui. Bom dia, Vitória. Então, vamos começar a nossa aula. Deixa eu colocar de novo, que a Vitória acabou de chegar. Então, pessoal, cliquem aqui nesse link do Mentimeter, vocês já conhecem esse esquema. Tem gente que já respondeu, muito bem. Povo ansioso. Vocês vão abrir essa página, vocês vão colocar 2 palavras-chave para histologia e vão clicar em Submit, que é enviar ou submeter. Bora lá? 2 minutinhos, eu acho que é suficiente para a gente ter uma noção, né, do que vocês trazem assim, de concepção prévia sobre histologia. Eu não vou deixar aqui aberto para vocês não ficarem visualizando. 2 minutinhos, tá bom? Deixa eu só encher essa água aqui. Vamos nós, acho que já deu. Vitória, você tá... Tô vendo seu chat aí agora. Tenha calma, a gente está começando a aula, tá? Fique tranquilo. Minha cadeira tá alta. Eu acho que já deu, pessoal. Vamos lá. 12 pessoas responderam. Muito bom. Apresentar aqui para vocês. Acho que tá... Isso, tá gravando. Vocês estão me ouvindo bem, certo? Uhum. Joia. Ó, gente, então, de novo, lembrando, o Mentimeter, né, é esse programinha, é um software, mas que a gente usa também pela web, assim como vocês usaram agora, e assim como eu estou apresentando para vocês. Como eu sou usuário, somente eu consigo apresentar. Então, para que serve o Mentimeter? Só para lembrar, né, ele é um mapa de palavras, uma nuvem de palavras, né? Então, os termos que ficam com as palavras ou termos que ficam com o tamanho da fonte, a letra maior e centralizados, foram os termos mais citados, né? Então, é um recurso muito interessante para a gente fazer tempestade de ideias, é isso que a gente está fazendo agora. Então, algumas aulas minhas, eu usei pouco isso com vocês, eu também reconheço,
foi um pouco corrido e muito conteúdo de citologia. Eu definitivamente, se continuasse, com fé em Deus, não vamos continuar nesse esquema virtual, né? Vamos ter aula na sala de aula, que é o lugar que a gente gosta de estar. Eu vou enxugar o conteúdo, né, para outra turma que vem, o ano que vem, se isso tivesse que acontecer, tá? Mas de todo jeito, se vocês estivessem no presencial, iam ter essa bagagem toda em citologia, né, que vocês viram, foi pesado, né, foi pesado, e a gente não pôde fazer, às vezes, uma aula um pouco mais dinâmica, né, porque tinha que correr atrás de fechar conteúdo, e com essa normativa, que eu não posso fazer mais de metade da carga horária de Meet, ou seja, eu tenho que dar 35 Meets aí estourando, tá? Porque são 75 horas, só que 8 horas são de atividades, não sei o quê, né? Não pode extrapolar isso. Então não chega a 70, né? Então na sala de aula também ia acontecer isso. Então no dia lá do encontro, se fosse, tem um dia que, por exemplo, vocês tinham 4 aulas comigo, não dá para ficar 4 aulas ouvindo o professor, mesmo presencial, né? É insuportável. Normalmente eu dou metade, ou a gente vai para campo, não é o caso dessa disciplina, que não tem uma aula de campo, assim, uma coisa assim, mas aí vocês ficam fazendo atividade, enfim, o tempo é usado, né, de outra forma, tá? Mas o Mentimeter, então, esse mapa é um dos recursos que eu gosto de usar virtualmente e que serve para fazer um aquecimento, né, o assunto do dia, o conteúdo do dia, tá? Então, o que é que apareceu mais aqui com frequência? Os termos que vocês citaram com mais frequência foram tecidos e células. Diga, tem alguém querendo entrar? A Ana Raquel tá pedindo para entrar na aula. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Aninha, Ana não aparece aqui. Por favor, avisa aí se ela tentar de novo. Acho que extrapolou o tempo. Acho que ele fica 2 minutinhos em stand-by. Por favor, alguém avisa se ela estiver tentando entrar. Não, professora, Ana Vitória, já deu certo. Tá certo. Eu entendi Ana Raquel. Mas foi falou errado mesmo, Ana Raquel, mas Ana Vitória. Tá baixinho para mim. Eu não sei se é a Railane que está falando. Deixa eu aumentar meu som. Eu orientei tanto vocês a fazerem isso. Hoje eu fiz tudo direitinho, mas esqueci aqui. Acho que agora vai ficar melhor. Para vocês talvez não, mas na gravação fica melhor. Bora lá. Então vocês citaram tecidos e células, né? Os 2 termos mais citados. Aí aparece aqui microscopia, organismo, esqueleto, sistema biológico, vida, estrutura. Bem, o que é que acontece? É um mapa mental bom para histologia? Vou dizer a vocês que não. Não é um mapa bom, assim, é um mapa regular, aí, né, meia boca, para histologia. Por quê, professor? Muito bem, as palavras mais citadas foram tecidos e células. O que é que esses 2 termos têm a ver com a histologia? Primeiro que histologia é o estudo dos tecidos. E tecidos são agrupamentos de células. São células com o mesmo formato e a mesma função que se reúnem para desempenhar uma atividade tal, uma função tal, no corpo humano e no corpo dos animais, tá? Histologia é só animal? Estou perguntando para vocês. Histologia, estudo dos tecidos, é só para os seres vivos do reino animal? Só o zootecnista, o médico veterinário, que estudam histologia? Vocês têm que me ajudar, tá bom? O que é que vocês acham? Eu acho que não. Por quê? Porque só quem tem tecidos, não são os animais que possuem tecidos, né? Então eu acho que humanos também fazem parte. Sim, o que mais? Só isso, será? As plantas. As plantas, acho que é a Railane que está falando, não é, Railane? Sim, sou eu. Viu? É que é o desafio de... Nunca vi vocês na vida, vocês nunca me viram assim pessoalmente, é o desafio de querer começar a lembrar de vocês pela voz, né? É o que me resta. Muito bom. As plantas, né? Não podemos esquecer das plantas. Só as plantas? Gente, qualquer ser vivo pluricelular
vai ter tecidos. Com certeza, professor, com certeza. Algum tipo que seja, tá? Agora, plantas, animais, certamente. Então, as plantas, claro, um tecido foliar, o tecido da folha, ele tem diferenças do tecido do sistema de vasos condutores, que conduz a água e sais minerais da raiz até as folhas, ou o sistema condutor de vasos, né, que pega os produtos da fotossíntese na folha e vão distribuir para o resto da planta, né? Então, falei aí 2 tipos, por exemplo, de tecidos vegetais diferentes. Os tecidos da folha, que estão muito associados à fotossíntese, vão ter bastante clorofila, por isso vão ser muito mais verdinhos, né? As folhas, o caule, são as partes verdes da planta. A raiz, ela não é verde, porque ela não faz fotossíntese, né? Ela é um órgão, tá? Um órgão de assimilação de nutrientes, de água, né, e de, às vezes, como num aipim, numa mandioca, numa batata, enfim, numa beterraba, um órgão de acumulação de amido, né, de reservas para o ser vivo, né, no caso, para a planta, tá? Fungos não vão ter tecidos organizados, né, mas eles são seres pluricelulares. Bactéria forma tecidos? Estudamos as bactérias, reino Monera, cobrei uma questãozinha na prova para vocês, são os procariotos. Eles formam tecidos, esses seres? Bora, gente, é para errar mesmo, a hora de errar é agora. Eu quero ver vocês, tá? Bactéria forma tecido? É isso que você está pensando aí mesmo, não é uma resposta boba. Por que bactéria não forma tecidos? Elas não formam. Por que não formam tecidos? Repete a pergunta, por favor. Bactérias não formam tecidos. Por quê? Complicou. Não, não complicou. Olha, o que é a histologia? O estudo dos tecidos, não é isso? O que é tecido? Conjunto de células. Tem que ser do mesmo tipo, professor? Vocês vão ver que não, tá? Mas eu no comecinho aqui, do mapa mental, eu falei conjunto de células com a mesma forma. As bactérias são unicelulares. Muito bem, acho que foi a Luana. As bactérias são unicelulares, aí não Isso. tem como. São unicelulares, são uma célula só, é um organismo que é feito de uma célula só, então óbvio que não forma tecidos. Gente, cuidado, parece bobo, vai que num concurso aí da vida, ou de prefeitura, ou de um órgão do estado, enfim, ou federal, né, vocês da zootecnia fazem concurso junto com a gente, da biologia, junto com o médico veterinário, junto com o agrônomo, tá? Então, cuidado, eles cobram questão que é mais da área de biologia. Às vezes, da parte de citologia, histologia e embriologia, é o que vai perguntar. É uma questão marota dessa, que pode ser até uma dissertativa. E a resposta é curta, e simples e direta. Né? Acho que foi a Luana. São seres unicelulares, então tecidos são formados por conjunto de células. Então, não dá para ser unicelular e ter tecido. Para encerrar esse bloco, beleza, bactéria é unicelular, não pode formar tecidos. E como é que elas fazem, né, as diferentes funções que os tecidos, né, fazem num ser vivo, né, num organismo? Como é que as bactérias fariam, então? Por exemplo, a função de nutrição, função de respiração, função da digestão, função da excreção, né? Como seria nas bactérias? Questão de concurso, tá? Questão de concurso. O concurso não vai perguntar só isso. Ah, bactérias formam tecidos? Sim ou não? Justifique. Ele vai além. Né? Em caso da resposta afirmativa,
Então, como é que as diferentes funções sistêmicas, né, vai colocar um nome chique assim, sistêmicas, ou seja, dos sistemas do corpo humano, do corpo de uma cabra, de uma ovelha, de um bovino, são executadas em uma bactéria? Complicou? Vocês têm condição de responder isso. A gente acabou de estudar citologia. Olha, deixa. Bactéria é um ser unicelular, não tem tecido, né? Não formam tecidos, só é uma célula. Agora, as funções que o tecido, se existisse uma bactéria, faria, mas já que é unicelular, são desenvolvidas por quem? Pelas diferentes organelas, tá? Então é uma célula, lembrem lá do estudo de citologia, cada organela tinha uma função que fosse, pelo menos, tá? E várias organelas têm múltiplas funções. O Golgi, mesmo o lisossomo, não é só digestão, né? Ele é um grande centro ali de controle da digestão, mas vai fazer autofagia, pinocitose, fagocitose, que eu cobrei na avaliação para vocês, até. Né? Então essa é a resposta, tá? Você vai desenvolver sua resposta pensando nas organelas, nas diferentes funções que as organelas celulares desempenham, no lugar de ter tecido, tá? Então aquelas funções de nutrição, de excreção, de circulação, enfim, respiração, enfim, vão ser desempenhadas pelas organelas celulares de uma bactéria. Professor, mas a bactéria procarioto caiu na prova isso também, né? Tem quase nada dentro. Não tem quase nada. Tem o quê? Por exemplo, ribossomo, né? Tem material genético? Tem. Não tem núcleo, né? E aquele DNAzinho ali da bactéria vai dar conta de um monte de coisa que organelas fariam, tá certo? Aí ter citoesqueleto? Não, né? Também acho que cobrei isso na prova. Tá, gente? Então fica atento com esse tipo de coisa, de pegadinha, tá? Eu vou salvar aqui e vamos para a nossa aula. Esse bicho toda hora agora quer me cobrar. Aqui. Vou botar em alta resolução. Isso. Salvar como... Mentimeter Histologia 2021.1, que é a turma de vocês. Ok. Bom, então agora depois desse aquecimento, dessa tempestade de ideias, né, a gente pode, acho que já ir entrando no assunto, né? Então a gente vai ver, claro, histologia animal. Por isso que eu coloco logo aqui, né, no primeiro, já na capinha dos slides, né, animal, tá? Então lembrar que existe uma histologia vegetal, tem a histologia, os tecidos das plantas, são bem diferentes, tá, dos animais, mas a coordenação, a interação entre os tecidos vai continuar existindo, assim como no reino, nos organismos do reino animal. Nós e os animais de criação, por exemplo, que vocês estudam, né, dos sistemas produtivos em zootecnia, tá? Caprinocultura, bovinocultura, né, piscicultura, os peixes. Então, veja, a histologia animal é o que a gente vai começar a estudar a partir de agora. Como eu disse lá no comecinho da aula, serão 3 meets, esse de hoje, mais 2 semanas seguintes, e a provinha no dia 26 de agosto, uma quinta-feira, tá? Na sexta-feira, dia 27, a gente já começa a embriologia, mas vocês vão ter até o sábado para entregar essa avaliação 2. Então, o que é que tem de ementa aqui para o curso de vocês? Está dividida a parte de histologia em 2 partes. Primeiro, a gente estuda os tecidos fundamentais. Vamos fazer isso essa semana e a próxima. Talvez um pedacinho ainda da terceira. Mas eu acho que essa semana e a próxima dá tempo a gente ver tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. E a parte 2
que é a parte de sangue, hemocitopoese e órgãos linfóides. Aqui está os órgãos do sistema imune, estão reunidos os órgãos do sistema imune, né? Tema quente aí no meio dessa pandemia que a gente vive de Covid, né? Então, o sistema imunológico a gente estuda por último, logo depois de sangue, né? Então, isso eu vou fazer no Meet só. Essa aula, sim, vai ter que ser numa quinta-feira, esse terceiro Meet, porque pode tomar um pouco mais de tempo, tá? Na semana que vem, está programado de ser na quinta. Pode ser que eu tenha que fazer na sexta. Eu estou com os seminários do médio, né? Então pode ficar um pouco pesado para eu ficar assistindo os seminários e no meio encaixar a aulinha de vocês. Mas a gente se organiza e eu aviso com antecedência lá no WhatsApp, no grupo. Então, como a gente viu, histologia é o ramo da biologia que estuda os tecidos. Histo, da palavra histologia, quer dizer tecido. E logia quer dizer estudo, né? Logos ou logia, estudo. Então, estudo dos tecidos. Os tecidos são, então, conjuntos de células diferenciadas, ou seja, cada célula de tecido é diferente dos outros tecidos. Conjunto de células diferenciadas e que estão adaptadas a uma determinada função nos animais. Uma função sempre só, professor? Não. Pode ser uma função ou mais funções. Então, o termo tecido, que a origem mesmo vem de texere, né, que é tecer, ele foi introduzido mais ou menos por volta de 1880, essa camarada aqui, né, Marie-François Xavier Bichat, né, acho que agora eu consegui pronunciar, cirurgião e anatomista francês, esse senhor, tá? Considerado o pai da histologia e da patologia, né? Então, na verdade, ele na atividade, né, no labor dele, ele ficava sempre impressionado com as diferentes texturas, né, que ele conseguia visualizar, encontrar em partes do corpo ao fazer dissecação. Então, esse pessoal, na verdade, mexia com o cadáver, né? Era ele e a companheira, tá, gente? Trabalhavam com dissecação de corpos, né? Vocês sabem que antigamente, às vezes, o cabra ficava 15 dias para ser enterrado, né? Era muito comum, né, até os parentes chegarem de longe, né? Às vezes de cavalo ou charretes, né? O equivalente a isso. Então, não tinha a velocidade dos meios de transporte de hoje em dia, então esperava. E principalmente se fossem pessoas importantes da sociedade, tá? Lembrar da posição hierárquica no nível de organização da vida é a posição dos tecidos. Então, veja, o nível inferior da vida, o nível mais basal, é célula. Célula é a unidade fundamental, né, dos seres vivos, ou, melhor dizendo, é a unidade morfofuncional de todo ser vivo. Morfo, porque vem de morfologia, forma, e funcional, de função. Então, toda forma, toda célula, um determinado formato, ele implica numa determinada, pelo menos uma, função diferente. Por isso que os tipos celulares são tão distintos. Foi o último seminário, né? Diferenciação celular. Então, lembre-se, lá de uma célula da medula espinhal, uma célula totipotente, ou seja, aquela célula que é capaz de gerar todos os tipos de célula, né? Uma célula tronco, né? A gente chama, às vezes é mais fácil vocês entenderem como uma célula tronco. A célula tronco, as células da medula podem, em tese, fabricar, produzir qualquer célula do corpo. Então veja quantos tipos celulares diferentes a gente tem nessa imagem. 6 aqui, mas são infinitos não, mas são inúmeros, tá? Então aqui células do músculo, observem como elas são alongadas, né? Diferente de células do revestimento do esôfago, essa região aqui, onde as células são mais em formato arredondado, né? Mais justapostas, grudadinhas. As células de gordura, né, da camada gordurosa do abdômen, dessa massa de gordura do abdômen. Veja como elas são distintas das células musculares, das células do esôfago. Células aqui do sistema ósseo, do tecido ósseo aqui, que fica nessa região
por exemplo, do joelho, tá? Células do osso mesmo, aqui na perna, na tíbia, e células do sangue, né, os glóbulos brancos dentro do tecido sanguíneo. Temos diferentes tipos de célula. A gente chegou a estudar em citologia, falar um pouco, né, da osmose em hemácias, cobrei isso na avaliação também, cobrei em hemácia, cobrei em célula vegetal lá com exemplo das alfaces, da salada. Né? Então, glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Então, a célula, a comunidade funcional dos seres vivos e o conjunto delas nessa organização hierárquica, células formam tecidos, tecidos formam órgãos distintos e os órgãos formam os sistemas, os diferentes sistemas. É porque para vocês pode estar cortando isso. Tecidos, órgãos e sistemas, tá? Então, esse é o nível, a posição que os tecidos ocupam no nível de organização da vida. Aqui, exemplos, né, da maioria dos tipos de tecidos, pelo menos os que a gente vai estudar nessa unidade. Então, tecido epitelial, aqui estratificado, estamos usando um sapinho, né, um sapo mesmo. Então, epitélio estratificado, tecido ósseo, tecido nervoso, tecido sanguíneo, o tecido muscular cardíaco aqui do coração, o epitélio prismático aqui da região do estômago, né, do sapo, o músculo liso, um músculo estriado da coxa ou um músculo liso do intestino, né, do trato das células, dos tecidos do trato de revestimento do trato digestório. Aqui, tecido germinativo dos testículos, a gente não vai estudar eles, tá? As gônadas, eu só vou comentar, né? E o tecido conjuntivo, né? Que é o tecido que está mais presente no corpo dos animais, né? Do homem e das outras espécies. Então, essa organização é o que vocês têm que ter em mente, né? Tecidos, aqui, por exemplo, o tecido conjuntivo, né? Revestindo essa parte, essa região interna de um determinado órgão. E esse órgão está inserido em um sistema maior, que no caso aqui é o sistema digestório. Opa, é o nível hierárquico. O que foi que eu fiz? Senhor, eu cliquei end sem querer, me perdoe. Aqui. Quais são os tecidos, pessoal, que a gente vai estudar? Nessa primeira parte, como vocês viram, a gente vai estudar os 4 tecidos que a gente chama de fundamentais. E na segunda parte, só para relembrar, sangue e sistema imune. Os 4 tecidos fundamentais são epitelial e conjuntivo. O epitelial a gente vai ver hoje, o conjuntivo só vou introduzir. Tecido muscular e tecido nervoso, tá? Eles são formados só de células, professor? Não. Além das células, tem uma matriz extracelular, que está por fora da membrana plasmática. Captaram? Por que isso é importante, professor? Porque vocês vão ver que além do tecido, das células, em cada tecido, para cada um desses 4 tecidos, além dos tipos celulares, são mais de um normalmente, eu tenho uma matriz extracelular que é específica. Olhando para as células e olhando para a matriz, o objetivo nosso nessa unidade é que vocês reconheçam, pelo menos, de que tecido isso faz parte. Tá certo? Só olhando para o tipo de célula e olhando para a matriz. Esse é o objetivo para a turma de zootecnia. Vocês não vão aprofundar como um biólogo aqui, ou como um médico, o estudo da histologia, tá? Nem temos tempo para isso, né? Vamos fazer isso em 3 meets, seriam 4 semanas de aula, é um mês estudando histologia, num semestre normal aí na escola, no campus, tá? Então, olhar para a célula e olhar para a matriz extracelular. Preste atenção nisso, porque todos os slides, todos os tópicos agora de histologia, eu vou estar olhando para as células e para a matriz, destacando, fazendo esse destaque, tão bem resumidos. A aula de hoje são 40 slides, 39, 40 slides, não passe disso, tá? Eu deixei o bloco aqui já com as 3 aulas, dá 100 e pouquinhos slides, então fiquem tranquilos, que está muito resumido e direto para o que vocês precisam saber.
Aqui estão imagens em microscópio, claro, com coloração, tecidos com coloração dos 4 tecidos fundamentais. O epitelial, aqui acima, o conjuntivo, na direita aí o superior, canto superior direito de vocês, tecido muscular, né, essas fibras formando essas células alongadas, e o tecido nervoso, aqui uma parte do axônio, né, do corpo central, de um neurônio, né, no tecido nervoso e os cordões associados. Aqui de novo, 4 imagens distintas, a gente olhando em termos de morfologia. Então, de novo, eu vou olhar o tipo, como que são as células e como que é o espaço intercelular, ou seja, o espaço entre as células, que é a tal matriz extracelular. Professor, espaço intercelular e matriz extracelular é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. E no livro, né, de vocês, uma hora eles podem estar tratando como matriz extracelular, e aí o autor lá no meio coloca espaço intercelular, é a mesma coisa, tá, gente? Não entra em crise. O fato é, o que não é a célula é a matriz extracelular ou é o espaço intercelular, espaço entre células. De novo aqui, tecido epitelial, vejam que são células justapostas, com a matriz extracelular bem definida, então eu consigo ver, né, esse espaço, essa matriz entre as células. Células alongadas, né, parecendo feixes, fibras do tecido conjuntivo, ou mais proeminente ainda, né, esse alongamento, essa delimitação no tecido muscular, né? Porque aí a gente vai ter 2 tipos, liso e estriado, e formam os músculos do corpo. São tecidos que vão estar cheios de mitocôndria. Por quê? Porque a mitocôndria, vocês viram que é uma organela que serve para produzir energia, fazer o processo de respiração celular e produzir ATP, que é a nossa moeda energética, a adenosina trifosfato. Por último, aqui o tecido nervoso, tá? Então, o tecido nervoso vão ter vários tipos celulares. O que vocês estão vendo aqui é uma matriz grande, tá? E nela que se encaixam os axônios, que são parte dos neurônios, que é a região do neurônio que faz a transmissão do impulso nervoso, tema da nossa última aula, assim, da última parte dessa parte de tecidos fundamentais. Vamos falar um pouquinho de tecido epitelial, gente. Então, quando eu olho o tecido epitelial, ele vai ter, assim, no mínimo 3 partes distintas, tá? Então, visualmente, esse tecido aqui, perdão, está em aumento de 100 vezes, tá? Então, eu estou vendo aqui 3 partes, pelo menos, sim ou não? Sim, não é? Então, cada parte com células um pouco diferenciadas, que aparecem com a coloração diferente, né, e diferenciadas com relação à forma e, como a gente vai ver também, com relação à função. Sempre que a forma de uma célula muda, é diferente de uma outra, ela certamente, seguramente, vai ter funções diferentes. O professor quer que eu tenho que saber sobre tecido epitelial. O professor resumiu aí nesse slide para vocês. Já falei, célula justaposta, elas estão grudadinhas. O espaço intercelular, ele é bem visível, bem delimitado, mas ele é muito delgado, muito fino. Existe pouco espaço intercelular ou a matriz extracelular, ela é muito delgada, porque as células são justapostas, uma coladinha, grudadinha na outra, formando um tapete. Então tem pouca e às vezes nenhuma substância intercelular. Apesar das células serem bem definidas, a gente pode ter situações que elas estão tão grudadas que não há espaço entre elas. Ok? É um tecido avascular. O que quer dizer isso? Alguém tem uma ideia? Tecido avascular. Que seria avascular. Vocês estão aí, gente? Que não é revestido?
que não é revestido. Que não tem vasos. Quem falou? Quem falou? Luana. Luana, muito bem, Luana. Não há vascular, não tem vascularização. O que é isso? Vasos, né? Nas plantas, vasos condutores de seiva bruta ou elaborada, nos animais, vasos, né? Veias, artérias, tá? Vasos, irrigação sanguínea. Eles são tecidos avasculares, tecido epitelial. Professor, vou te fazer uma pergunta marota, capciosa. E por que quando a gente se corta, sai sangue? Já que o tecido é epitelial. Veja. Os vasos foram rompidos. Os vasos foram rompidos. Onde é que está o vaso? Acho que foi o Gaudêncio. É no tecido epitelial? Não, né? É que a pele... e isso é uma contextualização importante para vocês entenderem como os tecidos eles estão misturados. Veja, eu esqueci, eu gosto de introduzir tecido epitelial falando assim, qual é o maior órgão do corpo humano? Perguntando para vocês. Qual é o maior órgão do corpo humano? Alguém sabe dizer? Não fala que é o fígado, tá? É a pele. A pele, muito bem, acho que foi a Railane. A pele é um órgão, tá? A pele é um órgão. O maior órgão do corpo humano. A pele tem só tecido epitelial? Será? Acabei de dar um exemplo. Você se corta e sai sangue. Não, né? Então, na pele, predomina o tecido epitelial. É o órgão mais exposto do corpo. Porém, vocês vão ver que tem tecido conjuntivo. Esse sim, que a gente vai começar a estudar daqui a pouco, no finalzinho. Agora está batendo 11h10 para mim aqui, quase. Não vamos dar intervalo hoje, tá, gente? Para a gente não perder esse fluxo aqui. Eu sei que a gente levou muito tempo, eu passando instruções, né, dando várias instruções para vocês, comentando outras coisas. Mas vamos levar direto, tá certo? Nem vou consultar vocês. Hoje eu estou impondo um pouquinho. Pode ser que a gente termine antes, acho que sim. Então, quando você leva um corte, o sangue que sai não vem do tecido epitelial, ele sai pelo tecido epitelial, ele sai para fora do corpo através da pele, que é o maior órgão do corpo humano. Porém, é o tecido conjuntivo que está associado e está um pouquinho mais profundo da epiderme, derme, hipoderme sim, epiderme e derme, tá? Do tecido epitelial. É o tecido conjuntivo que é vascular, que tem vasos, artérias, tá? Ali, e é onde circula o tecido sanguíneo. Vejam a integração, dando um exemplo de um corte, né? De uma incisão, de um corte, uma incisão qualquer, misturando aí 3 tecidos em um órgão, né? O sangue vai sair pela pele, que é um órgão, mas essa pele, que a gente chama de pele, esse órgão, tem 3 tipos de tecido, pelo menos. Tecido epitelial, tecido conjuntivo e o tecido sanguíneo, que está circulando ali nos vasos e artérias por entre o tecido conjuntivo. Só esses 3, professor? Não. Se for uma faca, algo assim, se for no dedo, na mão, no braço, pode pegar num outro tecido. Qual que seria? O mais profundo nessa região. Sempre vou usar os exemplos de humanos, mas se aplica a quase todos, tá? Os animais da zootecnia. Por que quase todos, professor? Porque zootecnista cria camarão, né? É um engenheiro de camarão também, ele pode trabalhar com maricultura, ostras, tá? E aí não é mais vertebrado, né? Não vai ter essas estruturas que eu estou falando aqui, mas uma cabra, um boi, tá? Enfim, os animais superiores todos vão ter esses tecidos, tá? Então, de novo, a pele, então, pegando um órgão, né? Qual seria o tecido mais profundo aí num corte desse, numa incisão dessa, por exemplo? Além do epitelial, conjuntivo e sanguíneo. O osso. O ósseo, né? Então, a depender do corte, pode atingir o osso, né? Só isso, acho que foi o Gaudêncio. Será só isso, professor? Tá faltando mais um aí, professor. Tá assim, ó. Acho que vocês não vão enxergar.
Eu tive um acidente brabo, né? Eu tenho. Tecido nervoso, né? Isso, muito bem. Você já se ligou que é o tendão. Então, eu rompi o meu tendão aqui da mão direita. Eu sou destro, tá? Então, o tendão, além de ter afetado, até no osso, bateu a incisão, enfim, o tendão. Então, veja como está integrado num órgão, a pele, como está integrado tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido sanguíneo, tecido ósseo, né? Tá? Então, eles estão integrados. Professor, a parte óssea faz parte da pele? Deixa eu perguntar a vocês. Faz parte? Não faz, mas está integrado, tá? A integração de células diferentes em tecidos diferentes para executar determinadas funções. Então, claro que um movimento que eu faço, eu tenho um movimento, por exemplo, desses 2 dedos um pouco limitado. Então, por exemplo, para dirigir, tem que ser carro automático, principalmente se for viagens longas e tal. Na verdade, a gente é meio que proibido, né? De dirigir um carro manual, enfim, se é uma blitz. Para ver lá que você tem essa coisa, essa limitação na carteira, enfim, no Detran, né? Então, essas limitações que podem aparecer, elas às vezes são no osso ou no tendão do sistema nervoso, mas elas vieram, por exemplo, de um corte na pele, no órgão, tá? Então, essa integração entre os tecidos, vocês têm que estar atentos. Então, de novo, revisando, tecido epitelial, célula justa, posta, grudadinha uma nas outras, às vezes a ponto de não ter substância intercelular ou matriz extracelular. Ou se tiver, é pouco, é delgado, é fino, tá? Tecido avascular, sem vascularização, sem vasos, sem artérias. Nutrição vem do tecido conjuntivo, por isso essa nutrição vem através do tecido sanguíneo, que é um tópicozinho lá do tecido conjuntivo. Membrana basal, que é uma primeira camadinha lá que a gente estava vendo no tecido, vamos falar dela, tá? Tem natureza glicoproteica, então é feito, glicoproteico é feito de quê, pessoal? Lembram? Glicoproteico. Estudamos isso lá nas partes, né, de membrana, de rotas endocíticas. Glicídio é a mesma coisa de quê? Bom, proteico tá fácil, proteína, né? E glico aqui vem de glicídio. O que é glicídio? É sinônimo de carboidratos, né? Então, carboidrato, tem mistura de carboidrato e proteína. Vai separar essa membrana basal que separa o que é tecido epitelial e tecido conjuntivo. E a origem, vamos estudar isso em embriologia, a origem do tecido epitelial pode ser, ele é formado da ectoderme, da endoderme, da mesoderme do embrião. Vamos falar disso na parte de embriologia, tá certo? Por isso que é o órgão mais externo do corpo. Esse é o tecido de revestimento. Qual que é a função do tecido epitelial? A função principal, revestir. Revestir a parte externa do corpo e revestir os órgãos internos do corpo. Então, tem um tecido epitelial também internamente. Vamos olhar aqui. Tipos básicos. Tecido epitelial de revestimento. Esse que eu estava falando para vocês. O nome já é autoexplicativo, ele reveste estruturas. E pode ser o tecido epitelial glandular. Se é glandular, ele produz glândulas, né, professor? E glândula serve para quê? Para secretar coisas, né? Então, produzir, por exemplo, a glândula que produz muco, produz sebo, produz lágrimas, produz saliva, tá certo? Então, no ruminante, os ruminantes em geral, a gente viu ali, por exemplo, bactérias associadas ao rumen, né, ao trato digestório dele, que vão digerir a celulose. Eles têm essa capacidade, porque eles têm essa associação com bactérias, essas bactérias do rumen não estão presentes na gente, então o humano não poderia ser um ruminante, tá? A gente tem outras bactérias da flora intestinal, como a gente viu lá nos Monera, quando estudamos Monera, segunda aula nossa, segundo MIT nosso. No ruminante, o tecido epitelial glandular, ele já entra em ação.
Porque o ruminante o tempo inteiro tem aquela baba que é uma saliva, né? Uma secreção salivar. Então, todas as secreções vêm desse subtipo de tecido epitelial. Tecido epitelial glandular. Então, veja aqui a posição, o tecido epitelial. Aqui é um corte na pele, tá? Eu estou fazendo um corte nesse sentido, transversal. Tá? Então, isso aqui é um pedaço inteiro da pele. O tecido epitelial, ele é formado por tudo isso, tá? Que eu estou mostrando a seção, né? A divisão entre duas formações de células distintas. Normalmente, vocês vão olhar o tecido epitelial, ele tem três partes, assim, essas três seções. Tecido de revestimento, então a função é revestir. A pele é o revestimento externo, então a pele tem três camadas: epiderme, que é a camada mais externa, a derme, que é a camada intermediária, e a hipoderme, a seção mais interna, né, a camada mais profunda da pele. A hipoderme está abaixo da derme e a derme está abaixo da epiderme. Além da pele, eu tenho, por exemplo, nas mucosas, esse tecido de revestimento. Eu falei que ele pode ser interno, né? Internamente, é um revestimento interno que tem uma abertura para o meio externo. Então, a mucosa da boca, a mucosa anal, a mucosa vaginal, tá? E assim por diante. O conjunto das mucosas do nosso corpo. E eu tenho um tecido epitelial de revestimento seroso. Então, pode ser um revestimento que é também interno, tá? Que não tem contato com o meio externo. A mucosa, né, a boca, por exemplo, ela está em contato. Então, essa região interna toda da boca, tudo isso é mucosa. Né? Então, uma zona, por exemplo, de contágio forte para o coronavírus. Os olhos, a região dos olhos também são mucosas, né? Então, quando você olha essa estrutura, você baixa assim a pálpebra, você está vendo uma mucosa. A mucosa está exposta, tá? Ela só está protegida aqui nesse sentido. O próprio olho nosso, né, é uma porta de contágio para vírus, bactérias. Né? Então, isso é mucosa. A serosa não tem esse contato com o meio externo. É o caso da cavidade abdominal. Então, o revestimento do pulmão, do estômago, do intestino, do fígado, dos diferentes órgãos, sem contato com o meio externo, a gente chama de revestimento seroso ou serosa. O peritônio, que é a cavidade abdominal, e o pericárdio, o revestimento do coração. Tem lá tecido epitelial de revestimento do tipo seroso. Aqui um grande esquema para a pele. Então, veja que são células poliédricas, formam poliedros. São meio retangulares, tal, justapostas, com matriz intercelular reduzida ou ausente. Então, a pele, de novo, aqui, ó, epiderme, essa região aqui, tudo em vermelho. A epiderme é dividida em outras camadas, tá? Vai ter uma camada córnea, essa camada que vocês estão vendo em laranja, que é bastante queratinizada. A queratina, que é um tipo de proteína da nossa pele, que dá uma impermeabilização, evita a perda de água, né, o suor excessivo. Tem terminações nervosas, né, o sistema nervoso chegando aqui até a região mais superficial, chamada córnea da epiderme, porque para a gente sentir frio, calor, choque elétrico, uma incisão, né, uma picadura de abelha, uma picada de abelha, por exemplo, né, ou de cobra, enfim, de animais peçonhentos. Né? Então, essa integração do sistema nervoso, os axônios, né, essas terminações nervosas livres, podem chegar, e normalmente chegam até essa região. Isso é a interface entre a parte externa do corpo, do bicho, vou chamar assim, tá? Nós e os outros animais, e a parte interna. Então, essa epiderme, essa camada córnea, é a interface entre essas duas regiões. E na região externa, a gente pode ter aqui, ó, pelos, glândula sudorípara que sai, glândula sebácea, né? O poro sudoríparo, por onde sai o suor, que está que extravasa por essa camada
córnea. Aqui um exemplo, por exemplo, vocês estão vendo aqui uma glândula sudorípara, aqui em amarelinho, esverdeado. Aqui um músculo eretor do pelo, então quando, professor, arrupiei, né? Eu dá aquele arrepiar, arrupiar, né? Então o eriçar dos pelos, né? Tem um músculos específicos. Então olha tecido muscular aqui também. E abaixo, isso tudo é derme, tá? Essas estruturas vão estar localizadas na derme. Então essas glândulas, os músculos estão na derme. E abaixo aqui, a hipoderme. Então, a última camada da pele, né, onde estão se inserindo, onde chegam artérias, veias e folículo piloso. Tudo isso aqui é um folículo piloso, né, por onde sai o pelo. Aqui, uma glândula sudorípara do suor, os músculos. Isso está principalmente na derme. E abaixo dele, essa capa de gordura, a gente chama de tecido subcutâneo adiposo. Olha outro tipo de tecido. Tá? Então, eu sempre gosto de começar a aula de histologia falando de pele, porque na pele, virtualmente, tem tudo. Inclusive, lá no fundo, tecido ósseo. Não é que ele faz parte do órgão chamado pele, certo? Mas está lá presente. A gente aqui não está vendo osso mesmo, né? Tecido ósseo. Mas tem a integração, que dá o que? Sustentação. O tecido ósseo dá sustentação aos músculos e à pele, que estão integrados aí, revestindo o nosso corpo. Tá? Então aqui, nessa camada adiposa, revisando, tá, gente? A mais interna, a hipoderme. Estão inseridos, chegam aqui artérias, veias, é de onde sai o folículo piloso, ou uma glândula sebácea, né, produtora de sebo, de muco, enfim, de outras secreções, ou uma glândula do suor, uma glândula sudorípara. Elas estão inseridas na derme. E na epiderme, mais acima, vai ter essa camada córnea bem queratinizada e chega a terminações livres ali dos axônios dos neurônios do tecido nervoso. Complexo? Não, né? Nessa superfície, então, como eu falava, eu dei o exemplo do eriçar do pelo, né? Então, do pelo ficar ereto. Não vou entrar em detalhes técnicos, o que eu quero que vocês olhem para essa tabela. Não vou entrar em corpúsculos de Meissner, receptor do folículo piloso. Gente, estuda-se isso em histologia, eu não vou cobrar nesse nível para vocês, e não é assim que vocês precisam estudar para zootecnia. Isso daqui é muito mais para o médico veterinário, tá? Então, o que eu quero que vocês lembrem é a estrutura geral, forma e função para cada tecido. Então, estou usando esse exemplo dessa imagem, eu deixei ela aqui, tá, para a vida de vocês, enfim, e para não dizer que vocês não viram, né, a complexidade de células diferentes e estruturas diferentes que estão presentes em cada tecido. Eu não vou pedir para vocês ficarem memorizando, estudar um por um aqui, tá certo? Isso é para o biólogo, isso é para o médico veterinário. E só, acabou aí, ok? Vocês têm que lembrar, epiderme, derme, hipoderme. Uma pele glabra é uma parte da pele que não tem pelo. Mesmo uma pessoa muito peluda, ela sempre vai ter regiões que tem zero pelo, ou quase nada de pelo. E vai ter uma região com bastante pelo, essa é a região pilífera, né? Ou pele, a região da pele com pelo, tá? Detalhe, e pele glabra, glabra quer dizer lisa, sem pelos. O que eu quero que vocês olhem é essa tabela. Então aqui são receptores de superfície. Assim como aquele que dá o ouriçar do pelo, né? Existem outros receptores para frio, que é a sensação que se percebe através desse receptor. Lembra que a gente, em membrana plasmática, estudou uma série de receptores, natureza glicoproteicas, formando parte, que eu falei que era exclusivo dos animais, do glicocálix, lembram-se? Glicocálix só tem em animais. Então, ali, receptores de membrana, receptores de superfície aqui para o tecido epitelial. Receptores de Krause são para o frio. Professor, eu tenho que saber disso? Não, só estou citando, tá? De novo. Receptores de Krause, frio. Receptores de Ruffini, calor. Discos de Merkel, esses aqui, tato e pressão. Receptores de Vater-Passini, pressão. Então, isso nos peixes é importante. Aquela linha lateral, vocês vão estudar comigo em zoologia, a linha lateral do peixe, que é para o peixe não ficar balançando assim,
né? O peixe fica retinho, nadando na água, sempre assim, né? Ele não fica tonto, babado, sempre está balançando, tá? Então, a linha lateral do peixe tem bastante, na epiderme, no tecido epitelial, tem bastante receptor de Vater Pacini, que é um receptor de pressão. Para a gente não é tão importante, a não ser que você vá fazer uma viagem aí para... Essa pressão que eu estou falando é atmosférica, tá? É bom lembrar, não é pressão arterial. Fazer uma viagem para um lugar fora da gravidade, não é o nosso caso. Mas a gente, se vocês forem, por exemplo, os Andes, lugar de montanha muito alta, vocês já vão sentir um pouquinho a pressão atmosférica, tá? A redução da pressão, a África mais rarefeito, a gente tem cada vez mais dificuldade, tem que, né, puxar mais o ar, né? Tem mais dificuldade de puxar o ar, tá? Isso é um detalhe. É um receptor também de pressão. Lá nos peixes, na linha lateral, o peixe, além de dar o equilíbrio, né, do peixe, também faz com que o peixe, sim, na água, a água é um ambiente onde se percebe a variação de pressão muito grande, cada vez próximo da superfície ou do fundo. E assim a gente tem peixes de fundo, peixes de superfície e peixes pelágicos, né, aqueles que ficam nem tanto na superfície da água, nem tanto ao fundo. Então, isso é importante na piscicultura. Receptores de Meissner, ou Meissner, para tato, né, isso presente em todos os animais, então essa sensação do tato, e aquelas terminações nervosas livres, né, que a gente viu, que vão servir principalmente para dor. Deixa eu voltar aqui. Isso aqui, principalmente para dor, né? Então, a dor, o choque elétrico, quando você toma um choque também, ok? Estamos avançando, gente. Paciência, tá? Tipos de tecido epitelial. Vamos falar primeiro do de revestimento, aprofundar um pouquinho. Então, relembrar. Revestimento, ele recobre a superfície externa do corpo e também recobre a superfície externa dos diferentes órgãos da cavidade, né, que estão internos no corpo humano, portanto, sem contato com o meio externo. Esse seria o seroso. E o mucoso? Aí a mucosa, as mucosas, sim, são uma interface entre o meio externo e o meio interno. Nem é só externamente, nem só internamente. Pode ser simples, esse tecido epitelial de revestimento. Simples, ele tem uma camada de células apenas. É o caso do endotélio. Lembram que é isso? Lá no ensino médio estudaram. O endotélio é aquela porção externa, a camada externa dos vasos sanguíneos. Endotélio. Pode ser o epitélio intestinal, então, onde tem as microvilosidades que a gente estudou em citologia, lembram? Especializações da membrana plasmática. Epitélio intestinal cheio de microvilosidades ali nas células, grudadinho na membrana plasmática, né? Então, isso também é tecido epitelial, tem só uma camada de célula e ali com as microvilosidades. O epitélio dos túbulos renais, né, tem invaginações, não tem microvilosidade, tem invaginação, porque aí é um órgão excretor. O tecido intestinal, um órgão digestório, um órgão que precisa absorver nutrientes, os nutrientes que chegam finalmente para serem absorvidos pelas microvilosidades do intestino ou para ser eliminado na forma de fezes ou urina. Ok? Esse é o tecido epitelial de revestimento simples. O estratificado, ele tem mais de uma camada de células. E o pseudoestratificado, ele tem uma camada de célula de diferentes alturas. Tem uma camada só, mas as células têm alturas diferentes. É o caso do epitélio da traqueia, né, que é o primeiro órgão aqui do sistema respiratório, é o que por onde vai passar o ar para os pulmões. No estratificado de verdade, com mais de uma camada de células, é o caso da pele, da epiderme da pele. Como vocês viram, tem 2, 3 camadas, às vezes 4 camadas de célula. Antes da derme, a epiderme por cima, né, recobrindo. É ali que chegam as terminações nervosas. Vamos dar uma olhada para não ficar só no texto, tá? Então, exemplos de tecido epitelial, aqui de acordo com a forma e o número de camadas de célula. Um epitélio plano, uma camada de células somente, sim? Um epitélio cúbico, também, só uma camada, só que a célula tem um outro formato.
ela não é achatada como no epitélio plano, ela é cúbica, formando um cubo. Epitélio cilíndrico, então o nome sempre é o do formato, cilíndrico, simples, faltou um S, epitélio cilíndrico ciliado, é o caso das microvelocidades lá do intestino. Epitélio com células, né, que podem estar, além de justapostas, os núcleos fusionados, vamos estudar isso na semana que vem. E aqui um exemplo de epitélio plano estratificado. É o caso, por exemplo, da epiderme, com várias camadas de células, uma por cima das outras. A gente chama eles, né? Nessa imagem fica melhor, tá? De ver. Que são desenhos aqui, né? Desenhos estão mais bem elaborados. Um pavimentoso simples, então uma camada de células simples. Pavimentoso estratificados. Lembre assim, sempre que falar estratificado, são vários estratos, né? Mais de uma camada de células. E essas células, elas podem ter formatos diferentes, percebam, né? Cúbico, achatados ou alongadas. Aqui só cúbicos, uma camada só. Aqui de transição entre cúbicos, esféricas ou cilíndricas. Aqui o prismático, então uma camada só, nesse formato simples, e aqui o pseudoestratificado. Quando é pseudoestratificado, normalmente eu tenho glândulas associadas. Aqui, por exemplo, minha pele, por exemplo, que é oleosa, então, a gente tem as glândulas sebáceas muito presentes, então tem que ficar, né, usar um sabonete específico, porque isso cria uma acne mesmo, né? Então está produzindo óleo o tempo inteiro, tá? Gente, aqui no microscópio mesmo, óptico com coloração, a epiderme, sinto muito, é assim que vocês veem, tá? E a derme. Então, esse é um corte transversal, né, da seção da pele, a parte grossa da pele, mostrando um tecido epitelial estratificado. Por que estratificado, professor? Porque tem mais de uma camada de células e tem vários tipos de células. Aqui um lábio, um corte feito por microtomia de um lábio, mostrando um tecido epitelial estratificado do tipo pavimentoso, e aqui o pseudo-estratificado, porque na verdade você tem uma camada de células bem alongadas, né? Isso aqui é na traqueia, como eu falei, então esse órgão, essa primeira parte que vai para os pulmões, que leva o ar para os pulmões. E agora vamos falar do tecido epitelial glandular. Aqui a função não é revestir, a função é secretar, como eu falei ali no comecinho da aula. Então, diferentes secreções, lágrimas, suor, o óleo da pele que eu acabei de citar. Então, a origem aqui é o tecido epitelial de revestimento, tá? A origem dele, ele se origina a partir dele. E as glândulas, elas vão ter, de acordo com a sua forma, né, seu formato e sua função, elas podem ser endócrinas, exócrinas ou anfícrinas, quando tem as duas, eliminam tanto secreção exócrina, quanto de fora para dentro, de dentro para fora, perdão, ou endócrinas de fora para dentro, tá? Esse tecido epitelial glandular, então ele é especializado na produção, ele tem que produzir e secretar essas substâncias, eles formam as glândulas, por isso o nome dele, epitelial glandular. Pode ser, vamos lá, exócrinas, então eliminam secreções para fora, fora do corpo, ou pode ser, lembra que tem tecido epitelial na cavidade abdominal, por exemplo, né? Então, se for o tubo, o interior ali do tubo digestório, através de ductos, né? Então, os hormônios, né? Um pâncreas, o fígado, enfim, as diferentes glândulas anexas à vesícula biliar, que mesmo sem ter uma função específica, né, secretória, ela secreta uma coisa muito importante, que é a bile, né, sem ter uma função, que eu digo assim, como uma glândula mesmo,
né? Mas as principais glândulas aqui do tipo exócrinas são as sudoríparas, salivares, sebáceas, gástricas e entéricas. Entéricas são aquelas dos intestinos. Agora, há os glandulares endócrinas. Então, elas eliminam secreções, os hormônios, no caso, diretamente no sangue. Aqui, hipófise, tireoide, paratireoide, suprarrenal, adrenal, são tipos de glândulas, tecido epitelial, glandular, endócrino. E anfícrina, ou também mistas, né? Em alguns livros, alguns textos, vocês vão encontrar como mistas. Elas eliminam secreções exócrinas e endócrinas. Então, tem as duas vertentes. O pâncreas é um exemplo delas, né? O suco pancreático no duodeno vai para o duodeno, e a insulina e o glucagon no sangue, são liberados no sangue. Origem das glândulas, mostrando como é que elas são formadas, né? Então, a partir do epitélio, a gente chama isso aqui de lâmina basal, né? O epitélio, tecido epitelial, tecido conjuntivo. Aqui está a interface entre os dois. Então, através de uma proliferação de células, né, a penetração no tecido conjuntivo adjacente, subjacente, ou seja, aquele tecido conjuntivo vizinho, essas glândulas começam, as células começam a se invaginar, né, sofrer um processo de crescimento, no caso aqui, para dentro, né, se for nessa situação, forma uma glândula endocrinal. Isso seria o folículo do pelo, por exemplo. Nos capilares é bem comum, no cabelo, né? Ou pode formar uma glândula endócrina cordonal, como se chama, né? Desaparece aquelas célulazinhas do ducto, que estavam aqui nesse pescocinho, tá? E fica a glândula internamente. Por isso a endócrina, ela está dentro do tecido, inserida no tecido. Exemplo aqui para os capilares e a porção secretora aqui de uma cordonal. Ou pode se formar uma glândula exócrina. E agora ficou mais clara a diferença de uma endócrina, ela perde o contato, a comunicação com o meio externo, percebam, ou ela pode ser exócrina, porque simplesmente o ducto, né, sempre vai estar em contato com o meio externo. Essa porção secretora está mais aqui abaixo. Aí vai secretar vários tipos de coisa, tá? Lágrimas, suor, vão entrar nessa classificação. Classificação de acordo com o número de células. Então, as glândulas podem ser unicelulares, uma glândula feita de uma célula só. As células, nesse caso, são calciformes, né? O epitélio de revestimento da traqueia tem muito isso. Caliciformes ou calciformes. Uma glândula unicelular da traqueia. E elas podem ser, são as mais comuns, multicelulares exócrinas, né? Esse caso aqui, se ela for simples, vai ter essas configurações, tá? Uma tubulosa simples e ramificada, simples e enovelada, ou simples e acinosa, ou alveolar ramificada. É o caso nos pulmões, vão ter bastante dessas. Produção de catarro, de muco, tá? E elas podem ser compostas. As exócrinas também podem ser compostas. Elas é como assim, como uma simples, só que ainda se ramifica. É como uma ramificada, só que ainda dentro cada ramificação também se ramifica. O alvéolo dos pulmões vai ter muito isso e também vai ter muito essa. Tubulosa, acinosa, composta. Eu vou ficar cobrando esses detalhes para vocês, tá bom, gente? Quero que vocês saibam só quanto ao número de células que ocorre essa variação. Aqui são exemplos dessas que eu falei. E elas podem ser classificadas também com relação à eliminação da secreção. A gente chama isso de extrusão. Como é que sai aquela secreção? Então, merócrinas, apócrinas e holócrinas. Desculpem, mas são os termos, tá? Merócrinas eliminam a secreção sem que as células, né, percam parte do seu protoplasma, que é a mesma coisa que o citoplasma, podendo estar produzindo secreção a qualquer momento, o tempo todo. Então, a glândula salivar faz isso, a lágrima, você começa a chorar, vai, né, produzindo, daqui a pouco para, claro, é um outro estímulo, né, enfim, mas ela fica produzindo
sequencialmente aquela secreção. Então, a saliva, as glândulas lacrimais, as glândulas sudoríparas do suor fazem isso. Então, elas eliminam somente o material contido dentro do glânulo de secreção e ali de forma constante enquanto está recebendo aquele estímulo. Isso é merócrina, uma classificação de glândulas quanto à extrusão, à eliminação, à forma como se elimina a secreção. As apócrinas, então aquelas células que perdem parte do seu protoplasma, do seu citoplasma, junto com o produto da secreção. Elas se desfazem um pouco. As glândulas mamárias são muito assim. Então, além do leite, propriamente dito, mas o bebê também está consumindo um pouco de célula, de pedaços dessas células secretoras, né? Parte do citoplasma. E aí tem que recompor isso antes de produzir as secreções novamente. É o caso do leite materno, ele dá uma parada, né? O menino suga tudo, dá uma parada para produzir ali, e aí depois, novamente, o estímulo. A partir do estímulo, né, do contato da boca na mama, né, essa secreção novamente é liberada. E elas podem ser holócrinas, né? Então, todo o conteúdo celular é eliminado, a célula inteira é eliminada. É o caso do sebo, né, das glândulas sebáceas. Né, os grânulos de secreção ocupam todo o citoplasma, então sai junto com a secreção. Tranquilo, gente? O caso aqui das vilosidades do intestino. Né? A gente tem aqui uma delas, tá? Tá em super aumento, tá, gente? Não pus o aumento aqui. Uma célula caliciforme forma essas pontuações branquinhas. Aqui é tecido conjuntivo e aqui tecido epitelial. O tecido epitelial mesmo é essa parte aqui, ó. E o tecido conjuntivo é essa parte interna. Claro, né? É por aqui que a secreção vai sair. Então, aqui uma glândula intestinal, uma glândula duodenal, tá? E as vilosidades do intestino. É um tipo, né, de tecido epitelial glandular. Vou só mostrar alguns tipos para vocês, tá bom? Então, na hipófise, aqui em cima, no intestino, na glândula salivar e no estômago. Vejam, tudo é tecido epitelial, mas olha como são diferentes o arranjo, como as células estão organizadas. Claro, porque cada órgão são órgãos diferentes, com funções diferentes. Um produz hormônio, o outro absorve nutrientes e elimina, né, fezes e urina, a glândula salivar, e aqui o estômago faz o processo digestório. Tá acabando, pessoal. Eu só quero citar aqui os dois tipos de tecido conjuntivo. Bom, isso que a gente viu é a parte de tecido epitelial, tá? É a parte que interessa para vocês e que eu vou cobrar aí na atividade, vou cobrar um pouquinho na prova para vocês. Agora a gente vai ver o tecido conjuntivo. Vocês lembram que o tecido conjuntivo ele está anexo, né? Ele é adjunto do tecido epitelial. Então a origem aqui é mesoderme, diferente do tecido epitelial que pode ter origem embrionária, tá? Estou falando da endoderme, da mesoderme ou da derme, tá? A grande quantidade aqui tem bastante substância intercelular. Então é muito fácil de saber o que é, onde termina o tecido epitelial e onde começa o tecido conjuntivo. Tem grande número de tipos de células, então bem mais tipos de células do que o tecido epitelial. E as funções, claro, se tem bem mais tipos de células, tem um número muito maior de funções, né? Então elas são bem diversificadas. Essa substância intercelular, ela é formada de uma substância amorfa, que vai ter uma composição variada, eu vou comentar um pouco com vocês, e fibras. Então, o que a gente reconhece, além de muita substância intercelular, de muito tipo de célula, a gente sabe que ali é um tecido conjuntivo também, que a gente vê muitas fibras elásticas de colágeno ou reticulares, formando um retículo, uma rede. Bora lá perceber. Essas fibras aqui, tá? Professor, é muito difícil de ver isso. Sim, ó, são como ranhuras, umas listrinhas, né? Fibra, uma fibra. Né?
É claro que para a gente, que vocês principalmente estão chegando, não tem um olho treinado, então, para as estruturas biológicas, tá? Mas é claro, é óbvio que isso aqui é tecido epitelial, né, o vizinho, e aqui, ó, muito diversificado, tecido conjuntivo. E olhe como está frouxo, no sentido que as células estão mais soltas umas das outras. A gente tem o tecido conjuntivo denso, não modelado, vou falar daqui a pouco deles, tá? E o tecido conjuntivo frouxo, frouxo porque ele é mais frouxo ainda, o espaço intercelular é maior, mas as fibras de colágeno, por exemplo, na pele, né, abaixo da pele, vão estar presentes tanto em um quanto no outro. Né? Então, são formados por células amorfas, com bastante abundante matriz intercelular, e é responsável por preenchimento e não revestimento, como o tecido epitelial. Só preencher, professor? Não, pode ser para sustentação e pode ser para transporte. Né? Então, o tecido sanguíneo, por exemplo, vai fazer transporte de substâncias pelo corpo, o sistema imune também. E aí os dois tipos, estou encerrando, tá? O tecido conjuntivo propriamente dito, que é o TCPD, como vocês vão ver por aí, vai ter aqui células típicas desse TCPD, que é o fibroplasto, macrófago, mastócito, plasmócito, adipócitos. São típicos, né, tipos de célula típicas desse tecido conjuntivo, e elas vão estar imersas numa matriz, uma base que é gelatinosa. Então elas têm bastante colágeno, fibra de colágeno que dá colágeno, dá resistência à pele, e elastina, que dá elasticidade. Esse tecido conjuntivo propriamente dito, ele pode ser frouxo ou denso, como eu mostrei aqui no slide anterior para vocês. Então o frouxo está na derme, na hipoderme, e o denso está nos tendões nervosos, que revestem os nervos. Então aqui, por exemplo, mostrando uma fibra de colágeno, né, e o núcleo de um fibroblasto. Veja como são células alongadas. Né? Então aqui na foto à esquerda, eu tenho um tecido conjuntivo frouxo. E na foto à direita, aqui em rosa, um tecido conjuntivo denso. É esse colágeno que dá resistência ao tecido. E aí, lembrar também que tem a elastina, que dá elasticidade. Né? Então, por isso que o nosso pele não deforma. Né? Eu já estou ficando meio idoso, então eu já tenho menos elastina e colágeno que vocês. Mesmo assim, está bonzinho. Né? Então, mas o fato é que a elastina dá essa característica, né, de esticar o tecido. Diferente do tecido ósseo, óbvio. Aqui um exemplo de tecido conjuntivo adiposo. Então, toda vez que vocês lerem esse termo adiposo, quer dizer gordura. Então, a gente está vendo aqui um tipo unilocular, uma gordura, né, uma gordura inteira, digamos assim, e o multilocular, com várias como que gotículas de gordura. Esse é o tecido adiposo. A gente vai estudar mais ele adiante, tá? O frouxo, só revisando, tá? Substância intercelular, tem muito, por exemplo, ácido hialurônico, e tem pouca fibra no frouxo. Tá? Então, o frouxo é aquele que as células estão mais espaçadas. Aqui predomina colágeno, fibras elásticas de elastina. As células típicas, já falei para vocês, algumas fibroblasto, macrófago, mastócito, plasmócito, adipócito, leucócito, e eles se localizam entre as células de músculo, envolvendo os vasos sanguíneos, na pele, nas mucosas e na glândula. Lembre-se disso. E as funções: suporte, preenchimento, cicatrização, nutrição, proteção. Um tecido muito versátil, né? Então, um tecido conjuntivo frouxo, um dos mais importantes do corpo dos animais. Aqui mostrando, fiquei falando delas e não mostrei nenhuma imagem para vocês, deixei aqui para o finalzinho. Então, isso é um fibroblasto, tá? Eles produzem as fibras de colágeno, né? Proteína, que tem bastante um tipo especial de proteína, o colágeno. O adipócito, uma célula adiposa, então que armazena gordura, bastante gordura dentro dela. Aqui um macrófago, isso está no sistema imune, né? Isso faz parte, é uma célula do sistema imune, então é capaz de emitir pseudópito, aí na imagem, por exemplo, ele está
comendo uma bactéria, tá? Bactérias, vírus, microfungos, são células especiais de defesa do corpo. Os plasmócitos, é esse camarada assim, meio estranhão, né? Produzem anticorpos. Os leucócitos também fazem parte do sistema imune, então faz a defesa, esses branquinhos assim, a defesa do organismo em caso de inflamações. E aqui as fibras, né? Um desenho, um esquema mostrando as fibras desse tecido conjuntivo frouxo. E o tecido, encerrando, pessoal, o tecido conjuntivo denso. Então, a substância entre as células aqui tem muitas fibras. Tá? Então, na verdade, o que dá a densidade desse tecido é muito mais a presença de fibras. Então, é fácil a gente ver o que é o frouxo, conjuntivo frouxo e denso, distingui-los, porque pela presença de fibras, né? Muito colágeno, muito mais colágeno. Lembre que o colágeno dá resistência. Então, aqui dá densidade. Então, ele é mais resistente. As células estão menos distantes, espaçadas umas das outras, como no tecido frouxo. A classificação ele pode ser, desculpem, mas é assim mesmo, né? Haja termo novo para vocês. Tecido conjuntivo denso modelado está nos tendões. E o tecido conjuntivo denso não modelado é os demais. A cápsula de órgãos, né, como o fígado, os rins, é bem comum. O fígado é um órgão durinho, né, o rim também. Esses órgãos mais durinhos têm esse tecido conjuntivo denso. Aqui um exemplo dos tendões, um tecido denso modelado, e aqui um tecido denso não modelado, né, esse caso aqui é do rim, me desculpem, eu não lembro se é do rim ou do fígado, tá aparecendo o rim, tá? É o não modelado. Pessoal, era isso para o Meet de hoje, eu acho que eu bati o horário certinho aí, muito bom. Sei que ficou também um pouquinho enfadonho. Desculpem, vocês vão ver que são muitos termos técnicos, né? Então, de fato, a opção que eu faço é reduzir as atividades, fazer uma atividade maior, né? Não é nada demais, mas é uma atividade completinha, um estudo dirigido, para vocês irem fixando um pouco isso. É a forma que o professor encontra de não ficar, claro, né, tão complexo para o zootecnista aprender histologia. Tá certo? Deixa para os biólogos e os médicos, veterinários e médicos em geral, quebrarem cabeça com esse assunto, com esse assunto, tá? Assinem seu nome completo no chat, por favor. Muito bom. Amanhã entra a atividade, se Deus quiser, dá tudo certo, estou trabalhando nela, e entra o outro Atlas, tá certo? Ok, gente, acho que todo mundo assinou, será? Estou filmando, estou vendo se vocês estão assinando. Estou só filmando aqui a listinha também. Lembrando, eu vou abrir no fórum, pode ser hoje ou amanhã, acho que vou fazer isso amanhã no horário, aquela perguntinha para vocês escreverem 2, 3 linhas, não é para escrever textão. Professor, eu escrevi textão, pode ser? Pode, né, meu filho? Não estou... Mas eu quero que você tenha poder também de síntese, então... Você pode dar um exemplo, né, da importância da histologia para a zootecnia. Você pode pegar um estudo de caso, um exemplo tal. Então, fica a dica, por exemplo, em reprodução assistida, é bem importante. Claro, para várias doenças, o tratamento de várias patologias é bem importante. Vocês podem escolher. Eu poderia até fazer isso, né? Coloca um exemplo concreto, né, de importância, pode ser, fica bom. Aí vocês vão ter que pesquisar um pouquinho na internet alguma coisa disso, né? Usando a histologia para qualquer área da zootecnia, tá certo? Valeu, gente. Então, até a próxima semana. Aguardem as notas amanhã. E quem tem 3 criaturas não entregaram a avaliação, ainda vou receber, vai valer aí tipo 3 pontos, tá? Mas não percam, vão por mim, não percam essa nota. Pode fazer muita falta depois, tá? Valeu, até mais, tchau, tchau. Tchau.